Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu tenho umas perguntas para você. E a pergunta é: qual é a característica cristã daqueles que comerão e se fartarão? Daqueles que o coração deles viverá eternamente. Qual é a característica cristã daqueles que o Senhor os guiará em justiça e ensinará o seu caminho? Qual é a característica cristã daqueles que o Senhor os adornará com a salvação? Ora, estas três perguntas são citações dos Salmos. Vamos então ler estas três nos Salmos. Eu vou referir a Almeida Revista e Corrigida, ou a Almeida Corrigida e Fiel. E a primeira é em Salmos 22, versículo 26. Salmos 22, versículo 26, diz: os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Perdão. Aqui vemos que os mansos comerão e se fartarão. E o coração deles viverá eternamente. Estou especificamente a ler da Almeida Revista e Corrigida, ou da Almeida Corrigida e Fiel, porque aí usa a tradução hebraica que é correta da palavra mansos. Em Salmos 25, versículo 9, Salmos 25, versículo 9, também usando Almeida Revista e Corrigida, ou Almeida Corrigida e Fiel, lemos, falando aqui acerca do Senhor, no versículo 9 diz: guia, ou guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. E vê-se que esta é a mesma palavra usada aqui duas vezes. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Também em Salmos 149, versículo 4, na Almeida Corrigida, a Revista e Corrigida. Salmos 149, versículo 4. Porque o Senhor se agrada do seu povo, ele adornará os mansos com a salvação. Nestes casos, três casos, é sempre a mesma palavra hebraica, traduzida como mansos, que é correto, uma correta tradução. Queridos irmãos, o meu propósito hoje é para vermos como esta característica de mansidão muda ou altera a sabedoria humana para vir a ser uma sabedoria segundo Deus. Irmãos, a mansidão não é uma fraqueza. É uma característica de força sob controle. É o caso de liderar em mansidão. Quantas pessoas crescem com um golo, com um objetivo na vida de dizer: olha, eu quero ser manso. Sim, pessoas dizem: olha, tenho um objetivo na vida de ser um eletricista, ou de ser isto, ou de ter dinheiro. Mas quando as pessoas dizem: olha, o meu objetivo na vida é ser manso.
Quantas pessoas é que você conhece que colocam o desejo de ter mais mansidão na sua lista de resoluções para o ano seguinte? Digamos assim, para o que chamam para o ano bom. Olha, o meu desejo para este novo ano é para ter mais mansidão. Quantas pessoas têm esse desejo? A mansidão é uma coisa que é mal compreendida. Sim, para muitas pessoas isso parece que é fraqueza e por isso podem dizer, olha, eu não quero ser fraco e por isso não quero ser manso. Vejam em Números capítulo 12. Números capítulo 12. Versículo 3. Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Sabemos que Moisés tinha força e coragem de liderar e de corrigir a nação que era rebelde, que era obstinada, que era contumaz, mas ele era manso. Veja também em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, diz Jesus Cristo, e aprendei de mim, porque eu sou, isto é Jesus Cristo a dizer, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Estamos a ver que Moisés era mais manso que todas as pessoas dessa era. Vemos que Jesus Cristo, quando estava na terra, disse, eu sou manso. Por isso, queridos irmãos, ser manso, ter mansidão, é uma característica que precisamos ter. Vejam, Paulo aqui a descrever em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo a descrever esta característica em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, pois porque Paulo estava a escrever esta carta da prisão, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E por isso, está aqui dizer que temos que nos conduzir de um modo digno da chamada, da obra que fomos chamados, da vocação que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, suportando-nos um ao outro em amor. A palavra mansidão aqui diz praotes, que quer dizer semelhante à palavra praus, que é ser manso, e mansidão diz praotes, que é da mesma raiz, da mesma palavra. Vejam também em Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5 é o Sermão no Monte. E começando do versículo 3, Mateus capítulo 5, está a falar acerca de várias bem-aventuranças. E no versículo 5 diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão
a terra. Por isso, Jesus Cristo está aqui a dizer que há uma benção para os mansos e que essa é que vão herdar a terra. Veja também em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, está a falar acerca de vários atributos do fruto do Espírito Santo. E diz amor, que essas características incluem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mansidão. Uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus. E assim vemos que esta palavra para mansidão, a grega praus, ou quer dizer mansos, ou praotes, quer dizer mansidão, é uma palavra que demonstra uma certa força controlada, tal como Moisés tinha. Às vezes não exibiu assim tanto controle em algumas coisas que fez, mas, e claramente, Jesus Cristo tinha e tem. E por isso temos esta qualidade de mansidão, quando há um problema com outra pessoa, digamos assim, com um oponente, uma pessoa que está contra nós, não vamos devastar ou completamente atacar e dizer qualquer coisa na nossa ira para dar à pessoa um chicote. Mas vamos, em vez disso, guiar a nossa conversa ao longo do amor, com motivos puros, tomar atenção cuidadosamente ao que as pessoas dizem e estamos prontos a nos submeter a essas pessoas e a responder gentilmente. Cuidado com a boca, com a língua, com o que sai da nossa boca, porque vem do coração. Da abundância do coração, a boca fala. Então, o que é a mansidão? Sim, é humildade. Sim, é gentileza. Sim, é ser pobre de espírito. Em outras palavras, não é arrogante. Mas, além disso, além de ser humilde, gentil e pobre de espírito, além disso, é uma pessoa que aceita correção, que aceita disciplina, isto é ensinável, é maleável, é moldável. Vejam comigo, se faz favor, em Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2. Sofonias, capítulo 2, versículo 1 a 3. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, isto é, que não és desejável. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Agora sabemos que o dia da ira do Senhor é o dia, o último ano, durante o período da grande tribulação. E por isso, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Antes disso, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Perdão.
Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Quem são esses mansos? Que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Em outras palavras, pode ser que sejam escondidos na ira, no dia da ira do Senhor. Um bocadinho mais adiante, no capítulo 3, versículo 2, no método de paralelismo, coisa, assunto em paralelo, que é uma abordagem hebraica. E aqui vemos, no capítulo 3, versículo 2, diz aquele que não atende a ninguém, isto é, obedecem à sua voz, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Está aqui a falar dos rebeldes. Ora, vemos no capítulo 2, aqueles que são os mansos da terra, são aqueles que buscam a justiça e a mansidão, e diz, por isso, aqueles que buscam estas duas características, a justiça e a mansidão. Por outro lado, no capítulo 3, versículo 2, diz, aqueles que são rebeldes são aqueles que não obedecem à sua voz, não obedecem a ninguém, isto é, não seguem justiça e não aceitam disciplina, isto é, não são mansos. Vê-se este paralelo entre capítulo 2, versículo 3 e capítulo 3, versículo 2, em que vê-se que mansidão está aqui a dizer aqueles que não aceitam disciplina. Também vê-se no versículo 7 do capítulo 3. Eu dizia certamente, me temerás e aceitarás a disciplina. E assim a sua morada não será destruída. Muito paralelo ao que lemos em Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Buscai a justiça e buscai a mansidão. A justiça é o temor do Senhor, é obedecer a Deus, e a mansidão é aceitar disciplina. Por isso, é que quando lemos as bem-aventuranças, voltando a Mateus, capítulo 5, versículo 5, vê-se que, depois de mencionar a benção proveniente de ser manso, fala acerca da benção de ter fome e sede da justiça. Se você é manso, se você aceita disciplina e correção, você vai querer fazer o que Deus diz para você fazer. E por isso então você vai ter sede, vai ter fome e sede da justiça. Então esses serão fartos. Esses aceitam correção e disciplina e estarão completamente, espiritualmente, emocionalmente preenchidos na vida, fartos, contentes, satisfeitos, por causa desta paz mental que vem desta mansidão, aceitar correção, e então buscamos a fome e a justiça. Com fome e com sede, buscamos a justiça de Deus. Não é a nossa autojustiça. Não é que eu vou ser mais justo. Não. Eles buscam a justiça de Deus. Por isso é que têm fome e sede, porque não é a justiça deles. Têm fome e sede da justiça de Deus.
Então, a minha questão, ou ponto inicial ao início deste sermão, disse que ia mostrar como a mansidão muda ou altera a sabedoria. Então, a pergunta é, como é que a mansidão muda ou altera a sabedoria? Ora, a mansidão, esta atitude de aceitar correção, aceitar disciplina, quer dizer que tem uma atitude que está pronta a mudar de direção, a se arrepender. Essa capacidade de aprender e receber correção e receber disciplina, de receber esta mudança de direção, ou este ajustamento fino na nossa direção. Mesmo quando é difícil ser corrigido. Sim, porque quando somos corrigidos por outra pessoa, não gostamos. Não gostamos de ouvir isso. Mas aceitar essa correção é ser manso, é ser maleável, é ser moldável pelo grande oleiro que é Deus. E por isso, essa capacidade de aceitar correção e disciplina, de mudar de direção, faz com que nós venhamos a ser realmente sábios. Isto é, estamos prontos a receber a sabedoria que vem de Deus, porque estamos dispostos a aceitar essa correção. Por quê? Porque quando aceitamos essa correção que vem de Deus, ou vem pelo seu ministério, ou vem pela sua palavra, na Bíblia, então estamos a aceitar essa crítica positiva. E essa crítica positiva bíblica é na direção de virmos a ser aperfeiçoados, como Deus é perfeito. Vejam então comigo, se faz favor, aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Se você realmente é sábio, segundo Deus, se você realmente é inteligente, segundo Deus, mostre essa sabedoria em mansidão de sabedoria. Mediante com digno proceder, ou isto é, por um bom trato, mediante com digno proceder as suas obras. E por isso então mostre esta mansidão de sabedoria na maneira como você está a atuar. Que está a atuar de uma maneira digna, segundo Deus. Por isso, a mansidão, esta capacidade de estar pronto a ser corrigido, mesmo quando é difícil, de mudar de direção, faz com que uma pessoa tenha a verdadeira sabedoria de Deus. Sim, muitas pessoas hoje em dia são inteligentes, são sábias neste mundo, são espertas em negócios, são espertas, por exemplo, em matemática ou nas ciências, são espertas em finanças, são espertas, por exemplo, na lei, são advogados e têm certa inteligência nesses assuntos. Mas aqui em Tiago, no capítulo 3, versículo 13, neste contexto,
estamos a ver aqui um ponto muito importante. Vejamos então o que está a dizer aqui em Tiago. Em Tiago, esta secção do capítulo 3 está a falar de como usamos a nossa língua. Está a falar de como dizemos coisas. Porquê? Porque, irmãos, vamos ser julgados pelo que sai da nossa boca. Leiam, por exemplo, em Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37. Mateus 12, versículo 36 e 37. Digo-vos que de toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Queridos irmãos, tudo o que estejamos a dizer que possa ser frívolo, que possa machucar a outra pessoa, vamos ter que dar conta no dia do juízo. Irmãos, sim, há um dia de juízo. E vamos ter que dar conta. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. E lembrem-se que uns capítulos um pouco mais à frente, Mateus 15, versículo 18, diz: o que sai da boca vem do coração. O que falamos, o que dizemos, vem daqui dentro. E Deus olha para o nosso coração. E isso é demonstrado mais cedo ou mais tarde pelo que sai da boca. E por isso, Tiago, capítulo 3, neste contexto, começando a ler, por exemplo, do versículo 1, Tiago 3, versículo 1, diz assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Cuidado, não se tornem mestres. O que é que isso quer dizer? Está aqui a falar particularmente acerca daquele que ensina coisas de Deus. Sim, pode ser professores públicos, mas aqui está a falar particularmente se você está numa posição de liderança, ou seja que for, quando você diz qualquer coisa, cuidado com o que sai da língua, sai da boca. E, particularmente, se você quer ser um mestre na igreja, ainda mais cuidado, porque recebemos maior juízo. Por isso, o ensino através de uma pessoa que é mansa não é para dar atenção ao professor, ao mestre. O ensino de uma pessoa que é mansa é para ajudar os outros. É para ter amor com o próximo. Veja também em Provérbios, capítulo 18, versículo 17. Provérbios, capítulo 18, versículo 17. Aqui está especificamente falando quando pessoas dizem coisas a nós, é fácil nós chegarmos a uma conclusão. O que começa o pleito parece justo.
Quando ouvemos uma pessoa a dar uma explicação, uma posição deles, ficamos, olha, o que ele está a dizer está correto. Ou ele está a dizer mal daquela pessoa, ou então esta pessoa está errada. Porque na maneira que ele explicou, esta pessoa está completamente errada. O que começa o pleito parece justo. Até que vem o outro e examina. Você tem que ouvir ambos os lados da questão antes de fazer uma decisão. Há dois lados da história. Talvez até haja três. O lado deste e o lado do outro e a verdade. Por isso precisamos ter cuidado. Não saltar a conclusões quando há situações ou argumentos entre pessoas. E aí então estamos a ver um ponto de sabedoria. E para ser manso na sabedoria, para ter esta mansidão, temos que esperar e ouvir a coisa com cuidado. Por exemplo, uma pessoa chega à decisão que esta pessoa fez algo errado. E sim, às vezes é necessário corrigir. Mas vejam, em Provérbios capítulo 10, versículo 12. Provérbios 10, versículo 12. O ódio excita contendas. Sim, quando ouvimos esta coisa e a pessoa diz mal, qualquer coisa má contra nós, ou ouvimos que fez uma coisa mal e está esta falta de amor, excita contendas. Quando você ouve uma pessoa dizer qualquer coisa e depois diz, olha, esta pessoa diz isto, ou da maneira que ele diz isto, e a pessoa fica toda irada, essa pessoa que fica toda irada e zangada está a demonstrar que não tem muito amor. Mas o amor cobre todas as transgressões. Mas se você tem amor para com aquela pessoa, vai deixar isso passar. Vai cobrir essa transgressão. Sim, há ocasiões em que o pecado tem que ser corrigido. Mas há ocasiões também que é bom cobrir as transgressões e deixar a coisa passar. Veja em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor, intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecado, com a esperança que a outra pessoa se arrependa. Voltando a Tiago, vejam, por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Sim, porque estamos a falar mal do outro e ouvimos o outro, por exemplo, a falar mal e ficamos irados, ou seja o que for, diz, não falem mal um dos outros. Se de facto houve qualquer coisa errada, cuidado, é melhor cobrir as transgressões, porque amor cobre as transgressões, como lemos há pouco, em Provérbios e em 1 Pedro. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
Porquê? Porque a lei condena todo o mal, incluindo toda a difamação. E aquele que é culpado de difamação, isto é, dizer mal do outro, e permite esse hábito, esse vício de estar a dizer mal dos outros, efetivamente está a dizer que a lei está incorreta, está a julgar a lei, está a dizer mal da lei, está a condenar a lei. E por isso então essa pessoa considera essa lei que não é necessário obedecê-la, que essa lei não é digna de ser obedecida ou mantida. E por isso essa pessoa diz, não é pecado quebrar a lei, essa lei, porque está a falar mal do outro, ou está a julgar o outro. E não é a nossa responsabilidade dizer mal do outro ou julgar o outro. Porque, diz assim, se julgas a lei ou outra pessoa, ou se dizes mal, não és observador da lei, mas juiz. E só há um legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo, que estás a falar mal do outro? Quem é que achas que tu és? Que tens esse direito? Porque não tens. Porque se estás a dizer mal da lei, estás a dizer mal de Deus, porque Deus é o legislador, é o juiz. Então, voltando a Tiago, capítulo 3, lemos há pouco, versículo 1, vemos, não queiram ser mestres, e depois diz, versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. Queridos irmãos, todos nós tropeçamos, particularmente no falar. Todos fazemos isso. Ora, se ponhamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro, através do freio na boca do cavalo. Observai, versículo 4, igualmente, os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a nossa língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A língua é fogo, imundo de iniquidade. Vejam como esta pequena fagulha põe em brasa tão grande selva. Mas não devia ser assim, irmãos. Não devia ser assim. É o que lemos no versículo 10. De uma só boca procede benção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim, muito menos na igreja. Por isso, irmãos, Tiago está aqui a falar aos membros da igreja, na dispersão, como lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 1, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Diz aos membros da igreja que eram das 12 tribos de Israel, e ele está a escrever a eles. E está a dizer, como membros da igreja, precisamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. Nós estamos facilmente irados e dizemos coisas que não devíamos dizer, ou estamos a dedicar tempo para demonstrarmos amor com o próximo, e por isso não quer dizer que nos afastemos ou nos afastamos do próximo,
Mas quer dizer que temos que estar perto deles para demonstrar amor. E por isso temos que controlar a nossa mente, o nosso coração, porque o que sai da boca vem do coração. E por isso é que diz no versículo 11 e 12 de Timóteo capítulo 3. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar que é doce e amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte da água salgada pode dar água doce. Tampouco o cristão não deve ter estes frutos. De pôr em brasa outros membros da igreja, uns com os outros. Isso não é amor. Queridos irmãos, sim, precisamos de saber a verdade. Precisamos de praticar a verdade. Precisamos da doutrina. A doutrina é importante, mas não é suficiente. A verdade, a doutrina, tem que ser em amor. Lembrem-se que o diabo não estava enganado. Isto é, ele sabia a verdade quando se revoltou contra Deus. Sim, não estava enganado. Ele sabia muito bem o que estava a fazer. Vejam em Ezequiel 28. Ezequiel, capítulo 28. Começando a ler do versículo 12. Falando aqui do diabo, referindo-se a ele como o rei de Tiro. Assim diz o Senhor Deus, no versículo 12: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O diabo, antes de ser o diabo, era um sinete da perfeição. Deus o criou perfeito. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Isto é, no Éden, um Éden no céu. Não era este Éden físico. Era no Éden, no céu de Deus. Um Éden perfeito. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ónix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te se fizeram os engastes e os teus ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. No dia que este ser que foi perfeito, foi criado perfeito e que estava no Éden, isto foi preparado neste Éden espiritual, no céu. Era um ser muito esperto, cheio de sabedoria, cheio de formosura e cheio de perfeição, como lemos no versículo 12. Versículo 14. Tu eras querubim da guarda, para proteger, ungido. Tinha uma responsabilidade como um querubim de proteger, como se fosse exemplificado naqueles dois querubins que estavam sobre a arca, que representa o trono de Deus. E por isso tu eras, já não és, eras querubim da guarda. E te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. Isto é no céu, no trono, à volta do trono de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado por Deus, até que se achou iniquidade em ti. Até que um dia decidiste rebelar contra Deus. Ele sabia a verdade, mas esse ato de rebelião contra Deus era um ato de falta de amor. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, falta de amor, e pecaste. Pelo que te lancei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ficou arrogante, soberbo, por causa da beleza dele. Corrompeste a tua sabedoria
por causa do teu resplendor. Ele tinha a sabedoria de Deus, era sábio, mas isso foi corrompido. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. E isso ainda é futuro, esse ser lançado, vai ser lançado ao tempo do fim, como parte do seu castigo. Queridos irmãos, este é um grande teste. Você é manso e humilde, ou você é arrogante e soberbo? Porque essa arrogância e soberba é falta de amor. Em João 13, versículo 34 e 35, Jesus Cristo disse, João 13, versículo 34 e 35, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Sim, o mandamento é de amar o próximo. Não é de falar mal. O mandamento é de amar o próximo. E por isso quando pessoas falam mal, estão a condenar a lei. Estão a julgar a lei. A lei é amar ao próximo. Mas Jesus Cristo deu um novo mandamento, porque a lei diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus Cristo elevou o padrão, dizendo, não é amar ao próximo só como amas a ti mesmo, mas ama ao próximo como eu vos amei. Levantou o padrão. Levantou, aumentou, magnificou, amplificou o amor que precisamos ter pelo próximo, que é maior do que o amor por nós próprios. O amor que Deus tem por nós é o maior que o amor que nós temos por nós próprios. Entendemos isso? O amor que Deus tem por você é maior que o amor que você tem por você próprio. E o amor que precisamos ter para com os outros tem que ser como Jesus Cristo nos ama. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor, este nível de amor, uns aos outros. Então, acusações, dizer mal do próximo é amor? Não. Não. E por isso lemos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 39. Mateus 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Se alguém te ferir na face direita. Ora, você veja, de maneira geral, as pessoas usam a mão direita, e se uma pessoa vai bater a outra pessoa com a mão direita, vai bater na face esquerda dessa pessoa. Para bater na face direita dessa outra pessoa, não é assim, mas é com a parte de trás da mão. Que é bater de uma maneira diferente. E por isso diz, no versículo 39, a qualquer pessoa que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Esse é o exemplo de Cristo. Oferece-lhe também a outra. Está a falar aqui de
de ser maltratado. Olha, dar assim a ele, maltratar a pessoa. Não é destruir a pessoa, mas é maltratar a pessoa, é machucar a pessoa. E então, vemos que o exemplo de Cristo foi um de que foi acusado, foi maltratado e ainda mais, deixou ser crucificado. E o que é que Jesus Cristo fez de mal à outra pessoa? Nada. Nada. Por isso, irmãos, por isso é que lemos em Tiago, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Mostre as obras de amor uns aos outros, isto é, com digno proceder em amor. Então o que é esta obras de mansidão, de sabedoria? Ou digamos, o que é as obras sem mansidão? Ora, as obras sem mansidão está escrito aqui, versículo 14 a 16. Se pelo contrário, tendes em vós coração, em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, de ambição egoísta e de criar divisões, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria lá do alto de Deus, mas é a sabedoria terrena, animal, do demónio. Como lemos em Ezequiel 28, ele perverteu a sua sabedoria. Pois onde há inveja e sentimento facioso, isto é, desejo de poder e de divisão, aí há confusão e toda a espécie de coisas ruins. Por isso esta sabedoria do mundão, de que eu sei mais que tu e sou invejoso e sei lá que mais, e de dar bofetadas na outra pessoa, não é sabedoria com mansidão, com esta atitude de ser manso. Então, quais são as obras da sabedoria de mansidão? Está aqui escrito no versículo 17. A sabedoria lá do alto, a sabedoria de Deus, a sabedoria que tem mansidão, ou a mansidão de sabedoria, é primeiro pura. É primeiro pura. Hegnos. Esta palavra pura, hegnos, é a mesma palavra que foi usada em 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Sim, isto é, o arrependimento, segundo Deus, é um verdadeiro arrependimento, mas o arrependimento do mundão produz morte. Porquê? Porque não é um verdadeiro arrependimento. É dizer, olha, desculpe, mas continua a fazer a mesma coisa. Versículo 12. Porque, quanto cuidado, não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus feitos tristes, que defesa, que isto é, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita, em tudo destes prova de estares inocentes neste assunto. Sabem que a palavra inocentes em grego é agnos, que foi traduzido em Tiago, capítulo 3, versículo
17. Pura. Pura. A mesma palavra grega. Por isso, a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. É primeiramente inocente. Pura de todas as falhas. Imaculada. Veja em Tito, capítulo 2, versículo 5. Tito, capítulo 2, versículo 5. A falar aqui acerca das damas, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra honesta, ou em outras Bíblias diz castas, é a palavra agnos. Puras, honestas, inocentes, imaculadas, sem falhas, honestas, puras. Sem esta pureza, sem esta inocência, todas as outras características não têm valor nenhum. Porque é falso. Tem que ser puro. E por isso lemos em Tiago, capítulo 3, versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Sem qualquer falha. Imaculada. Inocente. Honesta. Casta. Pura da carnalidade. Isso é que é esta pureza. A sabedoria com mansidão tem esta pureza, tem esta inocência, honestidade. E depois diz, continuando a ler, no versículo 17, Tiago, capítulo 3, versículo 17, depois, pacífica. A sabedoria com mansidão é pacífica. Produz paz. Porquê? Porque é honesta, não é política, não é manipulativa, não é para uma pessoa estar a fazer uma desculpa para transigir com a verdade, para dizer uma mentira. Preciso de mentir para haver paz. Irmãos, quando mentimos, não estamos a causar paz. Nunca devemos transigir a verdade. E por isso, esta mansidão de sabedoria, esta sabedoria com mansidão, tem que ter a verdade em amor. Sim, a verdade pode magoar ou machucar, pode doer, mas a verdade nos libertará. Vejam em Mateus, capítulo 5, versículo 9, outra bem-aventurança. Mateus 5, versículo 9. Mateus 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são os que fazem a paz. Não é os que amam a paz, mas é os que fazem a paz, que é bem diferente do que simplesmente amar a paz. Fazer paz é difícil. Continuando a ler em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Pacífica, indulgente. Indulgente. Isto é, uma certa moderação. Vejam, por exemplo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Seja a vossa moderação
conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A vossa moderação, a vossa indulgência, o vosso gentileza e amabilidade, conhecida de todos os homens. Você é moderado, indulgente com as outras pessoas? Você é gentil? Ou você tem um gênio de ficar facilmente irritado, zangado, irado? A sabedoria, com mansidão, é indulgente, é moderada, é bondosa. E depois diz tratável. Tratável quer dizer que esta sabedoria é tratável em inocência e sincera. Vejam, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns dos outros. Cingi-vos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. E por isso é esta capacidade de submissão, de humildade, de mansidão, que está a ponto a ser tratável. Porque tem esta submissão de um do outro. E depois diz em Tiago, capítulo 3, versículo 17, plena de misericórdia, cheio de misericórdia. Como Jesus Cristo disse aos fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês fizeram estas coisas, mas esqueceram dos pontos mais importantes da lei, que é a justiça, misericórdia e a fé. Isto é, em Mateus 23, 23. E em Tiago, capítulo 2, versículo 13, Tiago 2, versículo 13, diz: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso, cheio de misericórdia, quer dizer que uma pessoa não tem uma misericórdia que é uma aparência falsa, mas é sincera. E essa cheia de misericórdia também representa aqui, diz em Tiago capítulo 3, versículo 17, plena de misericórdia e de bons frutos. Como lemos em Mateus capítulo 7, pelos frutos os conhecereis. Mateus 7, 15 a 20. E vejam também no capítulo do amor, que é 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, isto é, não fica irritado, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Temos estes frutos do verdadeiro amor, estes bons frutos. E continuando a ler em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Imparcial. Isto não é um favoritismo. Não é uma parcialidade. Não é demonstrar uma parcialidade a uma pessoa ou a outra. Vejam, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 20 a 21.
Quanto aos que vivem no pecado, repreendo-os na presença de todos, porque também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Isto é, precisamos de ser imparciais. E não é uma questão de parecer ser parcial, não é uma falsa aparência, porque então, se é isso, estamos a fingir. Porque diz aí, imparcial, Tiago 3, versículo 17, sem fingimento. Sem fingimento. Estamos a honrar a Deus com a boca, mas não do coração? Vejam em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Versículos 7 e 8. Mateus 15, versículos 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E por isso é uma adoração, uma sabedoria fingida, sem fingimento. Tiago, capítulo 3, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Esta sabedoria com mansidão, irmãos, que é ensinável, que é moldável. Estas palavras com sabedoria são como uma semente de justiça que produz paz. E por isso a mansidão é o forte. É forte. É um forte. É uma coisa forte em autocontrole emocional. Mas onde há disputas, lutas, zangas, falar mal da lei, isso não é mansidão. E por isso é que lemos depois no capítulo 4, no capítulo 4, está a dizer, de onde é que vêm guerras? Desta falta de mansidão, de sabedoria. E por isso é que diz, no versículo 6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitava-os, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Sejam mansos. Purificai as vossas mãos, versículo 8. Limpai o coração. Humilhai-vos na presença do Senhor, versículo 10. E versículo 11, irmãos, não falei mal uns dos outros, porque o amor para com o próximo não é dizer mal dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. Porque está a dizer, olha, eu posso dizer mal, mas a lei diz, ama o próximo. E dizer mal não é amar o próximo. E por isso estás a julgar a lei, não és observador da lei, mas juiz. E só Deus é o nosso juiz. Então vejam Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2. Vou ler da Almeida, Revista e Corrigida. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra, que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com os homens. Isto é sabedoria lá do alto. Isto é sabedoria de Deus. A mansidão muda a nossa sabedoria para ser uma sabedoria lá do alto. Essa é a mansidão de sabedoria. Oro, irmãos, que Deus nos ajude, a você e a mim, nos ajude, pelo poder do seu Espírito, a sermos mansos.
pois os mansos herdarão a terra.